Eu vou ensinar nesse vídeo como cadastrarmos vendedores no sistema. Nós vamos clicar aqui no menu Cadastros, na opção Vendedores, e vai aparecer o cadastro de vendedores. Então aqui eu tenho o campo Nome, onde eu vou colocar o nome do vendedor, ou o nome de uma empresa, se for um representante. Se for pessoa física, eu informo aqui pessoa física ou pessoa jurídica, se for uma empresa. Posso colocar o RG do vendedor, o CPF dele, posso colocar o e-mail, posso especificar o CEP da sua residência, posso especificar aqui o número, ele já me retorna o bairro, o código de IBGE, tem aqui os telefones para contato do vendedor. Em dados adicionais, eu vou classificar se quem eu estou cadastrando é um vendedor, um supervisor, um representante ou um promotor de vendas. Se for o vendedor, eu já informo aqui. Aqui no campo Observações, eu vou especificar qualquer observação que eu julgar necessário a respeito deste vendedor. Lembrando que o que eu escrever neste campo, nesta área, não sai em local algum, é apenas para consulta neste local. Esta aba Comissões, eu posso informar qual a comissão do vendedor. Quando eu informo uma comissão aqui, significa que tudo que o vendedor ele vender pelo sistema, então todas as vendas que ele efetuar, não importa o valor da venda, não importa para quem ele esteja vendendo, a comissão será o que estiver especificado aqui. Então poderá ser 5%, 3%, 10%, etc. Existem outras formas de nós trabalharmos com comissão no sistema, porém vou explicar isso em um outro vídeo, para explicar as diferenças de pagamentos de comissões. A mais comum é informar a comissão no cadastro do vendedor, ou seja, quando a comissão é fixa. Então não importa o que ele venda, para quem ele venda, a comissão é sempre a informada neste campo. Aqui em dados adicionais, eu tenho este campo tabela de preço, que possibilita o vendedor poder acessar uma determinada tabela de preço no sistema. E com relação à tabela de preço também eu vou explicar em um outro vídeo como que o sistema trabalha com tabelas de preços. Exemplo, digamos que eu tenho um determinado produto e eu tenha três tabelas, a tabela cheia, a tabela com 10% de desconto e uma tabela com 20% de desconto. Se eu disser para o sistema que o meu vendedor ele só pode acessar a tabela cheia, então todas as vendas que ele efetuar, o sistema só irá retornar o valor ou o preço da tabela cheia, sem desconto. Se eu informar uma outra tabela, por exemplo, a tabela 2, com 10% de desconto, ele só vai poder acessar esta. E a 3, um exemplo, com 20% de desconto, ele também só vai poder acessar essa. Agora, se eu deixar aqui em branco e configurar o sistema para que trabalhe com tabelas de preços, eu deixando aqui em branco, eu estou dizendo para o sistema o seguinte, que o meu vendedor ele pode ter acesso a quaisquer tabelas que eu venha a trabalhar. Vou clicar aqui no botão salvar. Aqui embaixo eu tenho as informações bancárias, ou seja, se eu quiser efetuar os pagamentos, os vencimentos do meu vendedor, eu posso fazer através de um depósito. Então eu informo o nome do banco, a conta corrente e a agência. Aí eu posso fazer os depósitos através da conta bancária. Esse campo código do supervisor é o seguinte: se eu possuir uma equipe de vendas em minha empresa, então digamos que eu tenha uma equipe com 5 vendedores. Então cada equipe que eu tenho tem 5 vendedores e um supervisor. Então eu tenho que cadastrar primeiro todos os supervisores e depois cadastrar todos os vendedores. Então, por exemplo, vou colocar
este vendedor aqui como um supervisor. Então ele é um supervisor. Agora eu vou cadastrar um vendedor e vou vincular aquele supervisor a este vendedor. Então cadastrei aqui o vendedor, ele vai ser vendedor. E quem é o supervisor deste vendedor? Pressiono 0 Tab. Então vou vincular este vendedor, este supervisor aqui ao vendedor. Então eu cadastro primeiro o supervisor, depois todos os vendedores e crio o vínculo. Vou criar o vínculo com o vendedor. Então eu vou montando minhas equipes. Interessante que aqui existe esse campo participação sobre venda em percentual. Porém, essa participação sobre venda é para o supervisor. Quando eu for no cadastro do supervisor, eu posso informar aqui qual a participação sobre as vendas em percentual da equipe que ele terá. Então, por exemplo, o meu supervisor, ele tem 5% de comissão e ainda uma participação, digamos, de 1% sobre o total de sua equipe. Então ele tem a comissão fixa e ainda uma participação sobre a sua equipe. Quando eu for aqui colocar os outros supervisores, eu também informo a participação sobre as vendas. Então esse campo, esse cadastro de vendedores também é bem simples. Existem alguns outros campos aqui que eu não mencionei, que no momento não são tão relevantes. Numa outra explicação, num outro vídeo, eu entro mais em detalhes sobre esses campos. Mas o básico para nós cadastrarmos vendedores no sistema seriam essas informações que foram listadas aqui.